Um segredo guardado por 3.000 anos pode ter finalmente vindo à tona. O Mar Vermelho sempre foi um lugar de mistério. Suas águas, calmas na superfície, escondem histórias que atravessam milênios. Mas, e se eu te dissesse que, há poucos meses, uma equipe de mergulhadores encontrou algo ali embaixo que pode reescrever tudo o que sabemos sobre um dos episódios mais marcantes da Bíblia? Eles não estavam buscando tesouros nem relíquias valiosas. Estavam atrás de uma verdade enterrada sob sedimentos milenares. Guiados por tecnologia de ponta e por passagens do livro do Êxodo, esses homens desceram às profundezas em busca de um eco da antiguidade. As carruagens do exército do faraó, que, segundo o relato bíblico, foi engolido pelas águas após perseguir os israelitas liderados por Moisés. O que eles encontraram, segundo relatos vazados, vai muito além do que alguém poderia imaginar. Estruturas simétricas, eixos corroídos, fragmentos de rodas cobertos de coral e até vestígios que podem ser ossos humanos e de cavalos. Seria essa a primeira evidência concreta de que o milagre do Mar Vermelho não foi apenas simbólico, mas real? O mais curioso é que essa missão não saiu em manchetes de jornais. Nenhuma universidade a anunciou, nenhum governo a autorizou. Ela começou como um sussurro e talvez por isso tenha conseguido chegar tão longe sem ser detida. A expedição não começou com conferências de imprensa ou anúncios oficiais. Ela foi montada em silêncio, longe das câmeras, como se seus idealizadores soubessem que qualquer exposição precoce poderia comprometer tudo. Em um ponto isolado, próximo à praia de Nuveiba, no Golfo de Aqaba, um grupo restrito de mergulhadores entrou no mar ao amanhecer, mas não eram aventureiros comuns. Entre eles, havia ex-militares de elite, engenheiros navais e especialistas em arqueologia subaquática. O tipo de equipe que só se forma quando há um propósito maior ou um segredo grande demais para ser ignorado. E, de fato, o que os movia era mais do que curiosidade histórica. Era a possibilidade de confirmar um dos eventos mais icônicos da fé judaico-cristã. Equipados com drones subaquáticos, sonar de alta resolução, scanners multiespectrais e inteligência artificial, eles mergulharam fundo, literalmente, em busca de sinais que pudessem indicar uma travessia real no leito do Mar Vermelho. Não procuravam apenas artefatos, procuravam padrões, simetria, vestígios de um movimento em massa, algo que indicasse não apenas presença humana, mas ação militar. Mas por que essa expedição teve tanto sigilo? Porque antes mesmo do primeiro mergulho vieram os alertas, advertências de governos, críticas de universidades e barreiras diplomáticas. O Egito e Israel se mostraram cautelosos. Departamentos universitários classificaram a expedição como pseudociência. Mas nada disso foi suficiente para deter os organizadores. Talvez porque, por trás de toda essa operação, houvesse algo mais forte que dinheiro ou prestígio acadêmico. Havia fé, e onde há fé, às vezes, o impossível começa a se tornar visível. Para entender o que essa missão realmente representava, era preciso voltar no tempo. Não só até 2024, mas até o próprio coração da história bíblica, o Êxodo, um dos episódios mais emblemáticos das Escrituras. Moisés, o cajado erguido, o mar se abrindo em dois, e o povo hebreu atravessando por terra seca, enquanto o exército do faraó vinha em perseguição. O relato é poderoso, dramático e, para muitos, simbólico. Durante séculos, foi tratado como metáfora, alegoria espiritual. Mas, e se não for? E se aquilo aconteceu exatamente como foi registrado em Êxodo 14? O problema sempre foi a falta de evidências físicas. Arqueólogos vasculharam a península do Sinai, mas não encontraram rastros de acampamentos israelitas. Nenhum utensílio, nenhum osso, nenhum carro de guerra. Nada. Essa ausência alimentou o ceticismo.
Alguns sugeriram que o Mar Vermelho era, na verdade, apenas um pântano raso. Outros tentaram localizar a travessia em regiões alternativas, como o Golfo de Suez. Mas nenhuma teoria parecia se alinhar com a grandeza do milagre descrito na Bíblia. Até que um novo olhar surgiu, e não veio das universidades, mas de estudiosos independentes e analistas de mapas antigos. Eles se voltaram para um ponto específico, o Golfo de Aqaba, perto de Nuveiba. Ali foi identificada uma espécie de ponte natural submersa, uma elevação plana, larga o suficiente para permitir a travessia de milhares de pessoas, animais e carroças. E se esse for o verdadeiro local do êxodo? Se os rastros daquela fuga épica ainda estiverem sob as águas, preservados pelo tempo? Essa hipótese, ignorada por anos, estava prestes a ganhar vida, com a ajuda da tecnologia. Muito antes dos drones, sonares e inteligência artificial, um homem já acreditava que a travessia do Mar Vermelho deixara rastros. Seu nome? Ron Wyatt. Enfermeiro anestesista do Tennessee, sem formação acadêmica em arqueologia, mas com uma fé inabalável e uma coragem incomum. Em 1978, movido por convicção espiritual e pelas palavras da Bíblia, ele fez algo que poucos ousaram. Mergulhou nas águas do Golfo de Aqaba, justamente onde a teoria da ponte submersa apontava. O que afirmou ter encontrado ali provocaria reações extremas, da zombaria à reverência. Wyatt relatou ter visto estruturas cobertas de coral com formas simétricas, como rodas de carroças, eixos, ossos humanos e de cavalos, tudo aparentemente alinhado, como se congelado no tempo. Não eram apenas peças soltas, mas fragmentos que contavam uma história, a de um exército que jamais voltou à superfície. Porém, seus achados nunca foram oficialmente reconhecidos. Não havia artigos científicos, apenas imagens submarinas rudimentares, anotações pessoais e depoimentos. A crítica foi dura. Disseram que coral pode assumir qualquer forma, que ele era só mais um entusiasta com muita fé e poucos dados. Mas enquanto os especialistas riam, milhares ouviam. Igrejas, grupos religiosos e curiosos passaram a olhar para Wyatt como um pioneiro. Alguém que não esperou por autorização acadêmica para buscar a verdade nas profundezas. O legado dele cresceu como as próprias formações de coral, silenciosamente, mas persistente. E foi justamente as coordenadas indicadas por Ron Wyatt que, décadas depois, a nova expedição decidiu voltar. Mas agora com tecnologia que ele jamais teve. O que a equipe de 2024 encontrou não estava em nenhum manual. No início, os sonares varriam o fundo do mar e revelavam apenas silêncio. Sedimentos, corais, formações rochosas comuns. Mas então, algo emergiu. Não era visível aos olhos nus, mas sim através dos padrões. O sonar captava formas simétricas, circulares, repetidas com regularidade. Havia conexões entre blocos coralinos que lembravam eixos, rodas, fragmentos de uma estrutura antiga, como se máquinas de guerra repousassem ali há milênios, fossilizadas pela natureza. À medida que os drones avançavam, uma silhueta destoou. Um brilho dourado, tímido, mas metálico, surgia sob uma camada fina de sedimento. Os mergulhadores desceram, as câmeras captaram, e o que viram arrepiou até os mais céticos. Fragmentos de madeira fossilizada, raios de rodas lascados, eixos rompidos, ossos humanos e de cavalos, tudo envolto por um crescimento coralino que preservava as formas originais. Mas não era só o que foi encontrado. Era como estava disposto. Os restos estavam alinhados, como se uma carga tivesse sido interrompida no meio do movimento. Soldados, rodas, animais, todos em uma mesma direção como se estivessem fugindo ou perseguindo. Um dos mergulhadores descreveu a cena como um túmulo de guerra submerso. A tecnologia moderna trouxe aquilo que Wyatt só pôde imaginar. Imagens nítidas, mapas tridimensionais, provas visuais que começaram a vazar lentamente na internet. E dessa vez,
Não havia apenas fé guiando a descoberta. Havia dados. E se aqueles fragmentos forem, de fato, os restos de um evento descrito em Êxodo? Talvez o milagre não tenha apenas acontecido. Talvez ele ainda esteja lá, preservado, esperando para ser reconhecido. Quando as primeiras imagens começaram a vazar, borradas, pixeladas, mas simbólicas, a internet não ficou em silêncio. Rodas cobertas de coral, estruturas simétricas, ossadas fossilizadas, tudo era enigmático demais para ser ignorado. Vídeos começaram a desaparecer. Contas foram suspensas. Fóruns inteiros apagados do dia para a noite. O que parecia ser o início de uma grande revelação foi, de repente, envolvido por um silêncio desconcertante. Para muitos, a repressão à divulgação das imagens só reforçava uma ideia. Alguém não queria que isso viesse à tona. O apagão informativo parecia ser uma tentativa desesperada de abafar uma verdade incômoda. Mas o efeito foi o oposto. As pessoas começaram a revisitar os mergulhos antigos de Ron Wyatt, agora com olhos mais atentos. Os vídeos que antes eram considerados fanáticos passaram a ser estudados. Em universidades, debates que antes eram ridicularizados agora surgiam com força. Um efeito dominó estava em andamento. Pastores, estudiosos, curiosos, todos queriam entender. Afinal, se aquilo era mesmo real, não estávamos diante de uma simples descoberta arqueológica. Estávamos diante de um divisor de águas entre fé e história. E o que estava submerso talvez já não pudesse mais ser ignorado. Pode ser que nunca vejamos aquelas rodas em um museu. Pode ser que, ao tentar tocá-las, elas simplesmente se desintegrem entre os dedos. Mas isso não as torna menos reais, as torna sagradas. Porque às vezes, os artefatos mais valiosos não são os que podemos exibir em uma vitrine, mas aqueles que nos obrigam a repensar tudo: a história, a fé, o tempo e a verdade. A descoberta submersa no Mar Vermelho talvez não seja apenas sobre rodas de carruagem. Talvez seja sobre o que decidimos esquecer, sobre o que escolhemos ignorar e o que ainda está à espera, debaixo da superfície, para ser redescoberto. E se for verdade? E se o Êxodo não for apenas uma metáfora espiritual, mas um evento histórico literal? E se as águas realmente se abriram? E se o mar, após milênios de silêncio, acabou entregando seus mortos? O passado não está enterrado. Ele está sussurrando, esperando por quem tem a coragem de escutar. E você? Está disposto a continuar essa busca? Se esse conteúdo te ajudou a despertar dúvidas ou até fortaleceu sua fé, inscreva-se no nosso canal. Aqui exploramos aquilo que os livros ignoram, aquilo que o tempo tentou apagar. Os segredos bíblicos, as provas esquecidas, os ecos da eternidade. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Ative o sininho para ficar por dentro dos novos conteúdos. Até o próximo capítulo.